E aí, pessoal, tudo bom? Meu nome é Marta, estou aqui, um prazer estar participando, né, podendo contribuir com vocês aqui com essa aula, que é o módulo 4 da Formação Política para Candidaturas Petista 2024, né? Esse módulo a gente vai falar de produção de discurso e material gráfico. Então, vou começar falando um pouco quem eu sou, né, me descrevendo. Meu nome é Marta Romano, sou jornalista com MBA em Marketing Político pela USP. Acabei de sair da Secretaria de Comunicação de Diadema para tocar a campanha de reeleição do prefeito Felipe. Sou sócia-diretora da CAE Comunicação, que é uma agência que foca muito em marketing político, em atender entidades e tal. Tenho mais de 10 anos de experiência em campanhas políticas, entre elas, né, eu fiz Lula Haddad em 2018, Evo 2019, Prefeito Felipe 2020, Haddad 2022. Então, é um pouco aí da minha bagagem como comunicóloga, né? Então, vamos lá. Eu sou uma mulher branca, cabelo um pouquinho acima do ombro, castanho escuro, olhos castanhos escuros, uso óculos, estou vestida com uma blusa preta florida e eu acho que é isso que eu tenho que me descrever, gente. Bora lá. Vamos lá, né? O módulo 4 é produção do discurso e material gráfico. Então, o que é que a gente vai falar hoje aqui, né? Sobre a produção do discurso, eu vou falar os tópicos que a gente vai abordar, né? Que é contexto é tudo, definição de objetivos, análise SWOT, eu vou explicar o que é para vocês, se vocês não souberem o que é uma ferramenta muito importante no marketing. Definição de público-alvo, planejamento financeiro, né? Porque não dá para fazer campanha sem dinheiro, então eu também vou falar um pouquinho sobre isso. E estratégias de ação, porque não adianta ter só o discurso se você não coloca ele na prática. Então, vou falar um pouquinho dentro dessa parte, desse módulo aí do produção do discurso, vão ser esses tópicos. E material gráfico, eu estou focando muito no material de rua impresso, tá? Então, os tópicos que eu selecionei aqui é diálogo, escuta, textão não ganha eleição, segmentação de conteúdo. Qual o seu diferencial para você refletir um pouquinho sobre isso? O kit básico que toda campanha tem que ter, né? Como montar um panfleto geral, que eu percebo que as candidaturas têm dificuldade, tipo, o que é que coloca num panfletinho de entrada, o primeiro panfleto, se for para fazer, assim, não tenho nada. O que é que eu tenho que colocar lá? Então, eu dou algumas dicas para vocês, tá? E a estratégia de distribuição, porque hoje o que eu percebo é que uma das grandes dificuldades que as candidaturas têm, as campanhas têm, é de conseguir fazer, levar esta mensagem para as pessoas. Então, eu vou falar um pouquinho sobre estratégia de distribuição também, tá bom? Vamos lá, então, primeiro focar na produção do discurso, né? Aquele tópico que eu falei que é contexto é tudo. Primeiro, precisa entender qual é a situação do município que você está. A sua candidatura ela é de situação, ela é de oposição. Se tiver no, eu sei que é para o Brasil inteiro, mas no estado de São Paulo mesmo a gente só tem 4 prefeituras. Então, se você for aqui do estado de São Paulo, provavelmente é de oposição, né? Se não for nessas 4 cidades, né? Então, você tem que entender um pouco qual é o contexto do município. Como é que o prefeito está avaliado? Quais são os principais problemas? Então, você precisa entender um pouco qual é essa situação para poder pensar a sua campanha, qual o discurso que você vai ter, né? Posicionamento da sua candidatura, é o que eu também já até falei, né? Assim, a candidatura, ela vai defender a reeleição de algum prefeito ou prefeita? Ou essa candidatura é de oposição? Porque aí o discurso muda completamente. Inclusive, eu estou ajudando 2 campanhas, né? Que é a do prefeito Felipe em Diadema, que eu toco o marketing de lá, da prefeitura de Diadema, que é no estado de São Paulo, aqui, a região metropolitana, a região do ABC. ABCD, para quem mora em Diadema. E lá é uma campanha de reeleição. E estou ajudando também, dando consultoria para a campanha do Luiz Fernando, do PT, para São Bernardo do Campo, que também é na mesma região, mas que aí já é o oposto. Ele é um candidato a prefeito pelo PT de oposição. Então, são estratégias completamente diferentes, os discursos são outros, né? Aí também tem que pensar no contexto político local, quem está do seu lado, quem não está, qual é o seu grupo político e tal. Eu reforço ali embaixo essa questão do grupo político, porque essa questão do contexto local também tem a ver com como é que o Lula foi votado na sua cidade, como ele está hoje, a avaliação dele, do governo Lula, como é que o PT é enxergado
na sua cidade. Então, precisa ter um pouco do contexto político local, assim. O PT já teve alguma gestão, se for uma candidatura de oposição, assim, já teve alguma gestão petista na cidade? Teve algum legado do PT da cidade? Se não teve governo municipal, por exemplo, o que é que Lula já levou para a cidade? Dá para ver mais médicos, Minha Casa Minha Vida, Bolsa Família, dá para pegar esses macrodados também, não precisa ser os microdados, não, mas aí também tem que entender esse contexto local. A análise da concorrência, quem são os meus principais adversários, quem está disputando o meu campo ali de possíveis eleitores e eleitoras, né? Então você tem que fazer essa análise. Análise de pesquisa, se tiver, se for, no caso, a sua candidatura para vereador ou vereadora, é importante, normalmente, assim, se a candidatura para prefeito ou prefeita, é muito comum já tá rolando pesquisa, tá? Então, isso é importante ter essa análise, saber qual é a região que o PT ou a sua candidatura, os dois, né, está melhor avaliado, qual é que está mais difícil e tal. Então, essa análise é muito importante. Mas se for uma candidatura para vereador ou vereadora, é um pouco mais difícil ter acesso à pesquisa, porque é uma coisa cara, e para candidatura de vereador e vereadora eu tenho noção que não é uma realidade financeira muito viável, mas de repente ver se a candidatura ao executivo, a candidatura executiva que você está apoiando, se tem alguma pesquisa disponível para você também tentar entender como é que está essa situação na cidade. Aí aqui, eu até já falei um pouquinho, mas eu quero falar um pouquinho mais aqui, que é qual é o seu grupo político? Quem está com você? Qual é a liderança que está com você? Qual é o grupo que está com você? Com quem você pode contar? Quem são as pessoas que vão lá na porta da Dona Maria, do seu José, enfim, para pedir voto para você e que vai levar voto efetivamente para você? Isso é muito importante você entender e como é a característica desse grupo político, né? A representatividade do grupo político, né? Onde é que esse grupo político está disposto na cidade, né? E também, assim, é, esse grupo político faz parte do quê, por exemplo? É a galera que trabalha na prefeitura, por exemplo, né? É o pessoal que está mais ligado a trabalhar pauta identitária, enfim, você tem que entender um pouco, ou é um grupo político mais regional, né? Você precisa entender um pouco tudo isso para poder, tendo todas essas informações, você vai começar a fazer uma você vai começar a construir o seu discurso, né? Porque é importante que você tenha um discurso único, seu, não dá para ser um discurso genérico, e para não ser um discurso genérico, você precisa ter todo esse contexto, né? Da cidade, seu, enfim, isso é importante. Aí definir objetivos. A gente, quando fala definir objetivos numa campanha política, né, uma eleição, todo mundo acha que não, é ganhar a eleição. Gente, não necessariamente, tá? Não é toda candidatura que vai disputar uma eleição assim, de maneira muito pragmática para ganhar a eleição, porque tem situações que a gente sabe que é muito difícil ganhar. Então, às vezes, você está disputando uma eleição para se chancelar para um próximo pleito, para ajudar uma candidatura majoritária, para fortalecer o seu grupo político, o grupo político pertencente, marcar território como oposição, fortalecer o nome do Lula na cidade. Esses são alguns dos motivos, podem ter vários outros, enfim, mas são os principais objetivos que uma candidatura tem hoje. Então, é muito importante você ter muito definido isso de forma objetiva, clara e viável, né? Qual é o objetivo da sua candidatura? Então, isso é importante, certo? Aí eu botei aqui também que aí, diante dessas análises, né, você tá fazendo a análise conjuntural da conjuntura aí política, da sua situação, seu grupo político, etc., o objetivo da sua campanha e tal. Aí o que é que você faz? No marketing a gente chama de análise SWOT. O que é análise SWOT? Gente, é uma coisa que o nome, né, até quem não conhece fala, nossa, que diabo é isso? Mas é uma coisa muito simples. Basicamente, você escreve num papel, numa lousa, em algum, tipo no Word, no Google Docs, enfim, algum espaço, forças, fraquezas. Divide eu falei assim, numa cruz, né? Um lado são forças, fraquezas, aí depois oportunidades e ameaças. Que é tudo isso, né? Forças e fraquezas têm a ver com a sua personalidade, sua pessoa, assim. Não tem nada a ver com fatores externos, não. É sobre você. Ou seja, numa candidatura petista, a pessoa ser próxima do Lula é uma força, né, gente?
A pessoa, por exemplo, ser um líder comunitário, de dialogar todos os dias com muita gente, é uma força, um exemplo de força. Fraqueza, por exemplo, você não fala bem em público, você é uma pessoa tímida, você não tem familiaridade com redes sociais, isso, com certeza, são alguns exemplos de fraquezas que você pode ter. E quando for fazer essa análise SWOT, gente, não pode maquiar, não, viu? Tem que ser verdade. Por exemplo, a idade pode ser uma fraqueza, a depender. Se a pessoa for jovem demais, isso pode ser uma fraqueza, mas pode ser uma força, a depender do quê? Do contexto da sua cidade, tá bom? Então, isso você vai ter que analisar, e não é só você, não, é bom você ter algumas pessoas sinceras com você para poder fazer essa análise, então, das forças e das fraquezas. E aí tem também as oportunidades e as ameaças. Aí, no caso das oportunidades e ameaças, são dois tópicos que têm a ver com fatores externos. Oportunidade, por exemplo, Lula está bem avaliado na minha cidade. Em Diadema, gente, Lula ganhou com 60% 60% dos votos válidos. Então, né? E lá também tem um detalhe muito interessante que saiu numa pesquisa recente, que 66% das pessoas não votariam de jeito nenhum em um candidato bolsonarista. Então, se a gente tivesse fazendo, Deus me livre, né, uma análise SWOT de um candidato bolsonarista, o Lula ter ganhado com 60% dos votos lá em 2022 seria uma ameaça, mas como não estamos tratando, graças a Deus, de uma candidatura bolsonarista, né, Deus me livre, então, o Lula, em Diadema específico, é uma oportunidade você ser do PT. Lá é uma cidade muito petista. Foi a primeira, quem não sabe, foi a primeira cidade que teve uma prefeitura do PT, com Gilson Menezes. Lá atrás, foi a primeira cidade que o PT ganhou uma prefeitura. Então, historicamente, já é uma cidade muito petista. Então, é uma oportunidade de você ser do PT, é uma oportunidade o Lula ter sido bem votado lá, é uma oportunidade de você ser anti-bolsonarista, é uma oportunidade, se você, por exemplo, se for uma candidatura de situação, né, é uma oportunidade de você estar no governo, se for, por exemplo, se o governo atual for mal avaliado e você for de oposição, é uma oportunidade também. Então, isso são exemplos de oportunidade. E aí, ameaças, que também tem a ver com fatores externos que não necessariamente tem a ver com sua pessoa física, com as suas características, tem a ver com a situação ali da cidade, né? Então, ameaças também, por exemplo, se for uma cidade interior paulista mesmo, o Bolsonaro foi muito bem votado. Então, é uma ameaça, no caso, ser petista lá é uma ameaça, mas o que eu estou falando tem que ser sincero, obviamente, mas aí, no caso de ser uma ameaça, a gente tem que escrever essa análise SWOT justamente para a partir disso, saber como trabalhar. Aí, o que é que pode trabalhar para minimizar essa ameaça? Trabalhar os feitos da gestão Lula, não só dos governos 1 e 2, mas o Lula 3, essa gestão atual, o que é que o Lula está fazendo. Então, isso pode ser uma forma de minimizar essa ameaça. Como seria isso? Porque a gente estaria divulgando os feitos do governo Lula para poder diminuir essa rejeição ao Lula lá. Então, por isso que é importante fazer essa análise SWOT de forma muito, assim, objetiva, sincera, sem querer mentir para você mesmo, tem que entender a situação. É uma análise situacional, né? Tanto sobre você, candidato ou candidata, quanto a situação da cidade, quanto o contexto da cidade, né? Então, outro exemplo da ameaça. Você é desconhecido na cidade. Ah, não, isso seria fraqueza, desculpa, eu já estou me dizendo. Mas um outro exemplo de ameaça poderia ser é, você é de oposição, mas o candidato a prefeito que está na reeleição, ele está muito bem avaliado. Então, isso é uma ameaça para a sua candidatura, tá? Então, eu acho que com esses exemplos, assim, deu para entender como é que seria uma análise SWOT, né? Então, é importante, assim, quase um ponto de partida para você poder fazer a estratégia de discurso da sua candidatura, tá? Então, você fez a sua análise situacional lá, você viu quem é que está com você, fez a análise SWOT. Aí, o que que a gente faz agora? É a definição do público-alvo. Aí, eu fiz algumas perguntinhas para vocês fazerem para vocês mesmos, assim, e o seu grupo mais próximo, assim, mais de coordenação da campanha. Que seria: a sua candidatura dialoga com qual público? Quem fala com todo mundo, bem, dificilmente fala, assim, ninguém fala com todo mundo, na realidade, né? Então, a gente tem que saber qual é o público que a sua candidatura está dialogando.
é uma candidatura territorial, por exemplo, a região norte de uma determinada cidade, as candidaturas para vereança, né, é muito comum ser regional. Trazendo de novo o exemplo de Diadema, porque eu gosto de trazer exemplos práticos, tem um vereador lá do PT, que a região dele é a região norte da cidade. Então, lá ele sempre, assim, ele foca durante o mandato dele inteiro ações, principalmente lá, não é que ele esqueça do resto da cidade, mas ele tem o escritório político dele, fica lá, as, é, as ações que ele, as proposituras, os ofícios que ele manda para a prefeitura, principalmente é dessa região. Quando tem evento na região ou quando o prefeito vai lá nessa região, ele sempre está lá com o grupo político dele. Então, é importante você entender. Se sua candidatura não for territorial, beleza. Ela é, por exemplo, ela é identitária, defende alguma pauta, por exemplo, público LGBTQIA+, mulheres, negros, negras, evangélicos, enfim, é uma candidatura que foca num nicho. Então, isso também é importante você desenhar e ter isso muito claro, né? População negra, enfim, a gente precisa entender primeiro se é uma territorial, se ela é identitária, se ela é de uma pauta única. Também pode ser uma candidatura de pauta única. Tem um vereador lá de Diadema que a pauta única é funcionalismo. Ele trabalha, ele dialoga com os funcionários públicos da cidade e foi eleito dessa forma. Tem uma outra pessoa lá que é educação, também pode ser saúde, enfim. O que você pretende oferecer para as pessoas? O que é que você propõe para as pessoas? Porque a partir disso você vai definir seu público-alvo. Quando a gente fala isso de público-alvo, muito mais esse recorte mais assim restrito, principalmente é para campanha de vereança, tá? Quando é uma campanha para prefeito ou prefeita, você tem que falar com mais pessoas, mas mesmo assim você tem que entender qual é o seu público-alvo, que você vai focar principalmente. Por exemplo, em Diadema, o público-alvo do prefeito Felipe são os eleitores e eleitoras do presidente Lula. Eu tenho que ir atrás dessas 60% das pessoas, dos eleitores e eleitoras que votaram em Lula em 2022. Se eu conseguir atingir essas pessoas, gente, é primeiro turno até, né? Que é um sonho, tá difícil ganhar no primeiro turno, mas é uma campanha que tá com bastante musculatura e tal. Mas assim, eu tenho que buscar essas pessoas. Não adianta o Felipe, PT, que sempre foi do PT, é muito. As pessoas conhecem e ligam muito a imagem do Felipe ao PT. Não adianta eu ir atrás de Bolsominion. Não adianta, sabe? Não adianta. Isso é perder tempo. Isso não quer dizer também que é só para. Eu só vou dialogar com petistas. Até porque em Diadema, o petista mesmo é 20% mais ou menos da população que diz que se diz petista, né? Então, com 20% eu também não consigo vencer uma eleição. Então, a gente precisa o quê? Dialogar com esse público, esses 60% de pessoas que votaram no presidente Lula em 2022. Então, no caso do Felipe em Diadema, esse é o público-alvo. Eu estou trazendo esse exemplo aqui pragmático, porque eu acho que você que é candidata ou candidato a prefeito também tem que ter muito isso em mente. De repente, você vai querer falar, obviamente, com a cidade inteira, mas a juventude é um público muito importante para você. Ou se você uma mulher, né? Trabalhar essas pautas feministas, né? De defesa das políticas públicas para as mulheres pode ser uma prioridade, mas não pode ficar só nessa pauta se é uma candidatura para a prefeitura, tá? Só deixar isso muito claro. No caso de candidatura para vereança, aí sim. Inclusive, é até interessante você ter uma pauta ou uma região, né? Porque as pessoas vão já reconhecer você por conta disso. Então, elas vão se identificar com você por conta dessa sua pauta ou por conta de uma região específica da cidade. As lideranças que vão estar com você também. Enfim, então, são duas estratégias diferentes de definição de público-alvo, tá? No caso de candidaturas para a prefeitura, você pode e deve sim ter um público-alvo definido, mas para você começar a focar nele e tal, depois ir ampliando, porque é importante a gente sempre começar com a bolha, tá? A gente às vezes fica super ansioso, do tipo, quero furar a bolha, quero ampliar a bolha, enfim. Mas se você não fala nem com sua bolha, bem, você não vai conseguir ampliar essa tua bolha nunca. Então é importante para poder ir ter um crescente a campanha, tá certo? Aí a questão do planejamento financeiro, precisa, né, botar na ponta do lápis ali quanto tenho para investir na pré-campanha, quanto tenho para investir na campanha, buscar parcerias, vaquinha online que começa a partir de maio. Então, tem que ter um planejamento até para poder montar a própria equipe sua de campanha
Então, e buscar, né, essa verba, se vai ser o meio que vocês acharem mais interessante, que combine mais com a sua candidatura, é importante ter esse planejamento financeiro. Eu coloco ele numa produção de discurso, parece que são coisas que não tem nada a ver, né? Mas é porque para você aplicar o discurso que você vai construir, você precisa ter o mínimo planejamento financeiro. E aí, diante de tudo isso que eu falei, tem a produção do discurso, a estratégia de ação, né? Dentro da produção do discurso, a estratégia de ação, né? Por exemplo, já definiu. Um exemplo aleatório, assim, por exemplo, eu sou uma candidata mulher que sou da região sul de uma cidade extremo sul de São Paulo, por exemplo. Eu defini como público-alvo trabalhar as periferias de São Paulo e também pautas em defesa dos direitos das mulheres, né? Então, são dois públicos-alvos que às vezes têm convergência, às vezes não. Eu tenho como grupo político lideranças, principalmente femininas e tal, mulheres da periferia do extremo sul de São Paulo. Então, é mais ou menos isso o contexto, né? Então, a partir disso, o que é que eu faço agora? Né? Já fiz meu planejamentozinho financeiro, na pré-campanha vou gastar isso aqui, vou conseguir, sei lá, ter 3 pessoas ali comigo e tal, de comunicação, tô falando, tá? Na campanha vou ter mais, eu tenho uma verbinha para impulsionar, porque preciso fazer chegar a minha mensagem, etc. Então, o que é que eu começo a fazer a partir disso, né? Criação da identidade visual. As pessoas precisam bater o olho num conteúdo seu e falar, opa, isso aí é da Marta, né? Essa é da candidata Marta. Então, é importante as redes sociais também ter a mesma uma identidade que dialogue com o material que a pessoa vai receber na rua, porque, por exemplo, eu fiz um vídeo falando, ó, galera, de apresentação, sou aqui, sou Marta, sou aqui da região sul sou aqui tá, de Parelheiros, defendo isso, isso, aquilo, nananã. Aí eu impulsionei esse vídeo. É interessante pegar o quê? Fazer uma ação de panfletagem ali também na região que eu impulsionei o vídeo, porque aí a pessoa vai ver o meu material nas redes sociais e vai ver o meu material na rua. Putz, aí da próxima vez que eu tiver mais um conteúdo que a pessoa bateu, conheço, eu já ouvi falar dessa Marta aí, sabe? Então é importante ter uma identidade visual, porque aí a pessoa, quando bate o olho, não é só na sua figura, na sua foto, na sua imagem ali falando, mas também nos recursos gráficos, isso é muito importante. Organização de equipe, que aí se baseia no quanto você vai ter de verba de pré-campanha e de campanha, eu tenho noção que pré-campanha realmente é muito difícil, é torneira fechada, mas precisa ter alguma pessoa, alguma mínima equipe para poder te ajudar nessa parte de comunicação, tá? Não dá para ser você sozinho, candidato ali, né? Batendo na porta das pessoas. Até porque não existe candidatura de você mesmo. Se você não tem gente com você, é porque você não tem grupo político. Se você não tem grupo político, é porque é uma candidatura que você está fazendo por você, sozinho, né? Não dá. Então, você precisa ter algum tipo de grupo político, de gente ali com você, para te auxiliar nas ações, né? De campanha, no caso agora de pré-campanha. Aí, a organizar a equipe tem que pensar num plano de ação de redes. Por exemplo, não sei, eu vou usar todas as redes sociais? Eu sugiro que sim, tá, gente? Mas, por exemplo, a linguagem do TikTok e do Facebook são duas linguagens completamente diferentes. Então, você precisa fazer um planejamento do que postar no Facebook, do que vai para o TikTok, se o Instagram, por exemplo, que hoje é a maior rede social do Brasil, né? Se vai ser ele a prioridade, mas aí se ele for a prioridade, eu não posso esquecer do YouTube. Muita gente esquece do YouTube, gente, mas pensar numa estratégia de tráfego pago para YouTube é muito importante, porque muita campanha esquece, o YouTube fica só no Meta, que é o Facebook e o Instagram, sabe? Enquanto o YouTube lá, quem trabalha de maneira eficiente lá consegue fazer um trabalho interessante, porque tem aquele recurso que se chama bumpers, que são aqueles anúncios não puláveis. Sabe que você está vendo no YouTube e aparecem uns anúncios que você não pode pular? Pronto, aquilo ali é um tipo de ação super interessante para trabalhar em tráfego pago, tá certo? Mas, enfim, a aula aqui hoje não é sobre redes, é porque eu gosto tanto também do digital, que aí às vezes, eu não resisto e falo um pouquinho. Mas, enfim, precisa ter um plano de ação das redes sociais, de WhatsApp, né? Também, que é o nosso um gargalo muito forte, que a gente, nós petistas, a gente tem às vezes, né, uma dificuldade.
Então, é importante ter um plano de ação. Não é sair fazer grupo de forma aleatória, tem que ter uma estratégia para isso, tem que ter uma pessoa na sua equipe que vai ficar só lá nessa mobilização. Mas aí mais embaixo eu falo, plano de ação de mobilização digital, que é um pouco diferente. Aqui do plano de ação de redes é principalmente pensar nas redes oficiais da candidatura. O que é que você vai postar, uma organização de cronograma de postagens, é, que tem a ver também até com criação de identidade visual, enfim, mas é um pouco, isso é bem importante, né? E plano de ação de rua. Reuniões, plenárias, caminhadas, barraca ali para fazer panfletagem, sei lá, enfim. É, que ação de rua você vai fazer? Porque tudo isso tem a ver o quê? Com o seu discurso. Porque não adianta só, olha, eu vou falar sobre as mulheres da zona extremo sul de São Paulo. Tá, mas como é que eu vou fazer isso? Precisa ter uma estratégia de ação, um plano de ação mesmo, né? Aí, produção de conteúdos de rua e de redes, que, gente, eu costumo ser muito perguntada, assim, sobre, mas o digital não é suficiente para ganhar eleição. Aí uma galera fala, né? Aí tem outra galera que fala, mas só rua também, não pode ignorar o digital, as redes sociais. Mas, gente, não dá para ignorar nada. Campanha, você tem que usar todos os recursos possíveis para ganhar a cabeça do eleitor. Então, a estratégia de rua e de redes tem que estar ó, casadinha. Um exemplo disso é, por exemplo, é de lascar, né? Mas enfim, um exemplo disso que é uma ação muito comum, mas que eu vou citar aqui porque eu acho que é um exemplo que demonstra muito isso que eu estou falando. Tem muitas candidaturas que estão aproveitando o Desenrola Brasil para fazer algumas ações de rua, por exemplo, montar uma barraca ou leva uma van, um ônibus e tal, para num canto de grande fluxo de pessoas e convida as pessoas lá com um computadorzinho, né, com acesso à internet, convida as pessoas para usar lá e tentar, e aí auxilia a pessoa justamente a fazer parte do programa, para ver se elas conseguem ficar com o nome limpo, né? Então, negociar suas dívidas e tal. E esse tipo de ação, ela tem sido muito positiva em algumas cidades, sabe? Em São Bernardo mesmo, o candidato lá, o Luiz Fernando, ele está fazendo isso e, sei lá, em um mês foram mais de 1.800 pessoas que desenrolaram. Então, isso é bem bacana. Mas aí, como é que a gente faz? Além de ter a ação de rua, essa ação, quando o Luiz Fernando tá, porque é uma ação da candidatura dele, mas que é independente dele, sabe? A gente a gente ajuda lá, no caso, na rua, a gente panfleta, né? Tem panfleto para entregar para as pessoas, mas como é que a gente usa isso nas redes? A gente registra por foto, por vídeo, e aí esse registro se transforma numa peça de comunicação de redes, que essa peça ela é distribuída também no WhatsApp, postada nas redes oficiais, é impulsionada georreferenciada ali na região em que aconteceu a ação do desenrola, né? Então, é um plano de ação aí, é uma ação específica que é de redes de rua, né? Então, é muito importante vocês pensarem assim, gente, porque não existe só, é rua versus redes. Não. É tudo. Então, quando for fazer sua estratégia de ação, esses dois campos, né, tem que estar casadinho. Quanto mais casadinho, bicho, melhor, tá? Então, eu parei ali, plano de ação de ruas e redes. Aí rua também, né? Também reunião plenária, caminhada, barraca. Em Diadema, de novo citando, né? Meu país, Diadema, tem feira livre, gente, todos os dias, menos segunda-feira, e mais de uma por dia, tá? Então é muito forte essa cultura da feira livre em Diadema. Por isso que lá a gente vive fazendo ações de panfletagem lá, visita também, tem vários, não só o prefeito Felipe, mas também candidaturas a vereador, vereadora, tem ido lá para conversar com o feirante, com as pessoas e tal. Então, essa é uma ação de rua que funciona super bem em Diadema. Não sei como é que é aí na sua cidade. Então, vale pensar. De repente, na sua cidade, de domingo tem uma praça que bomba, sabe? Não sei. Então, por isso que eu falei lá no começo que é muito importante fazer essa contextualização, né? Mas bora lá. Produção de conteúdo de ruas e redes, né? Falei. Plano de ação para mobilização de rua. Então, quem é da sua equipe que vai estar organizando essa mobilização? Por exemplo, uma ação dessa do Desenrola, que o Desenrola, se eu não me engano, acaba agora no final de março. A partir de abril já, eu acho que essa fase encerra. Não sei, desculpa aí se eu estiver errado, tá? Mas enfim, qual vai ser a próxima ação? Vai ser, por exemplo, pode ser de título para os jovens tirarem título de eleitor, jovens acima de 16 anos. Outra ação, fazer um abaixo-assinado.
um abaixo-assinado aí na sua cidade para ter, sei lá, uma base da GCM no bairro X. É, pode fazer um abaixo-assinado, porque isso é bom, inclusive, porque você consegue captar contatos das pessoas de maneira legal, né, de acordo com a LGPD, a Lei de Proteção de Dados, e você também é uma ação de rua que você pode fazer no bairro especificamente, né? Ó, gente, aí você pode ir, ter gente com você para ir. Então, isso é uma ação de rua super interessante de mobilização, né? Outra ação, a ação de mobilização digital. Não basta criar só um cada grupo de WhatsApp e sair desesperadamente mandando coisa. Precisa ter um plano de ação. Por exemplo, uma vez por semana, toda segunda-feira, a sua equipe vai mandar lá um conteúdo para a galera que está de mobilização digital postar nas próprias redes e também encaminhar nos grupos de WhatsApp aleatórios que essas pessoas estão. Pronto, isso é uma ação de mobilização digital. Outra ação de mobilização digital. Vai ter seu aniversário, por exemplo. Aí você vai fazer um card personalizado, que aí tua equipe vai ficar lá arrumando foto de um por um, tá? Com a galera lá botando, José apoia, a fotinha do José apoia a minha candidatura, por exemplo, e minha candidatura inexistente, né? Que pelo amor de Deus, quer deixar claro aqui que sou candidata, não, fico no bastidor. É, José apoia a fotinho dele, parabéns, Marta, pelo seu aniversário, tamo junto. Aí é meio que um formato único, só ir trocando a foto e o nome da pessoa, sabe? Isso pode ser uma ação de redes, porque aí a sua equipe mesmo faz adapta esse card, né, e manda para ele, para o seu José postar nas próprias redes. E por aí vai, porque isso pode ser uma ação de inundar a sua rede de contatos e apoio político com um parabéns para vocês. Pode ser uma ação de redes. Enfim, aí a criatividade fica a cargo de vocês, mas são dois exemplinhos aí de ação de redes que são interessantes de serem pensados, tá? E aí, monitoramento de todas as ações. Ver o que é que está dando certo, o que é que não está dando certo, o que está dando certo, o que é que pode melhorar. Enfim, precisa, não é só ir fazendo e não tendo uma avaliação, sabe? Precisa ver. Putz, ó, ali na feira X, a gente não foi tão bem recebido, mas lá na feira do outro bairro lá, putz, eu achei que a gente foi muito bem recebido. Então, de repente, lá pode ir de novo para reforçar teu nome. Ou lá na feira não foi bem recebido, por quê? Ah, porque o povo não gosta de receber papel. Então, às vezes, você pode só ser visto lá, sem ficar, enfim, que praguinha, sei lá. Aí, as ações que vocês forem fazendo, né, para poder difundir o seu discurso para possíveis eleitores e eleitoras, elas podem e devem ser modificadas no decorrer do tempo, fazer ajuste mesmo, sabe? E aí, vamos falar agora de material gráfico. Não sei, acho que é um pouco por aí, só voltando aqui no discurso, quero só reforçar que o discurso que você vai fazer, você precisa se destacar no meio da multidão. Quem promete tudo não promete nada, não queira abraçar tudo. Tenha três, no máximo, assim, candidatura para a prefeitura, é óbvio que você vai ter um plano de governo gigantesco com proposta para a cidade inteira, para tudo, e de maneira segmentada. É porque em alguns momentos você vai ter um discurso para um público e em outros momentos um discurso para o outro. Você falar com mães de alunos da escola pública é diferente de você falar com jovens, entende? Ou, sei lá, com o funcionalismo. Se bem que mães é diferente, exato. Então, assim, são públicos diferentes e você tem que. É óbvio que você precisa adaptar esse seu discurso, mas você precisa elencar, no máximo, três propostas principais que vão ser a sua marca. Se for uma, então, assim, aquela que marca mesmo, assim, principalmente candidatura à vereança, a sua chance de se destacar no meio da multidão, ela é muito maior. Porque senão, assim, e tem que ser uma proposta, gente, que tenha impacto na cidade. Não adianta ser uma proposta que saiu só da tua cabeça. Assim, você precisa estar no seu coletivo, ver o que é que pode impactar a cidade e gerar interesse mesmo. E às vezes a proposta, essas três propostas, podem até ir mudando ao longo do momento, a partir do momento em que você
tá na rua e percebe que ali não pegou bem, mas de repente tem essa outra aqui que pode ser. Você pode adaptar, mas tem que chegar na eleição já com aquilo muito mais concreto. O período de pré-campanha é um período para você construir a sua imagem. É o momento de você se tornar conhecido, as pessoas saberem que você vai ser candidato, quem é você, o que é que você propõe, qual é a sua identidade. Por isso que é importante já, se você não produziu o seu discurso, já não está trabalhando ele, por favor, comece agora, se reúna, fecha e vai lá. Porque se você chegar com um discurso genérico, dizendo, melhorar a saúde, melhorar a educação, melhorar a segurança, sem ter uma coisa concreta, você vai ter muita dificuldade nessa eleição, tá? Então, porque é o que a gente chama no marketing, sabe? A gente precisa ter uma mensagem única. Quando a gente fala de mensagem única, não é que seja uma proposta única, tá? Na eleição de 2020 do prefeito Felipe, o slogan dele era Esse resolve. Então, a mensagem única dele era que ele é um resolvedor de problemas. Por que a gente escolheu esse slogan? Porque ele já tinha sido prefeito 3 vezes. Ele era, em toda a pesquisa saía que ele era o melhor prefeito que essa cidade já teve, que Diadema já teve. Fazia muitos anos que ele estava fora, eu acho que era 12 anos que ele estava distante da prefeitura. A prefeitura, a avaliação do governo até então, que era o atual, era muito negativa. E aí a gente aproveitou dessa avaliação muito negativa do governo municipal para relembrar as pessoas de como era bom no tempo do Felipe. Então, a gente trabalhava com saudosismo, com esperança e com uma coisa concreta. Esse resolve. Porque no passado ele realmente foi uma gestão muito realizadora. Essa também, mas eu só estou falando do contexto de 2020 para vocês entenderem. Qual era a mensagem única aqui do Felipe? A mensagem única do prefeito Felipe era que ele era um resolvedor de problemas e que ele ia botar a cidade no rumo certo. Então, todas as propostas dele tinham a ver com isso. Tudo dentro desse guarda-chuva aqui de eu sou o resolvedor. Taca aqui no peito que eu resolvo, entende? Então, era isso que era a mensagem única dele. Por exemplo, agora, como ele é candidato à reeleição, a mensagem única dele é que, assim, ele tem que. Diadema já avançou muito e precisa continuar avançando. É bem o Lula, a reeleição do Lula, o Lula 2, né? Que é deixa o homem trabalhar. A gente vai beber muito nessa fonte aí do deixa o homem trabalhar, que o que tá bom tem que continuar, enfim. É um pouco a mensagem única dele. O slogan não está definido e nada, porque a gente vai passar por qual e tal, mas essa é a mensagem, né? A gente tem que deixar o homem trabalhar para terminar de resolver os problemas da cidade, né? Então, é um pouquinho uma mensagem única aí que a gente vai trabalhar nesse momento. No caso de uma campanha de oposição, né? A gente tem que trabalhar já com a ideia do tipo, não tá bom, tem como melhorar, enfim. Então, aí o discurso já é completamente outro. Agora vamos falar dessa segunda parte. Eu acho que aquele discurso foi, né, gente? Eu expliquei aqui que a importância de construir um discurso, qual é o caminho, né, para você construir esse discurso, ter cuidado para não ter, tipo assim, uma pluralidade tão grande que nada se conversa. As coisas precisam se conversar numa mensagem única, que é o que eu estava falando aqui do exemplo do prefeito Felipe, né? Enfim, agora vamos para a segunda parte da nossa aula, porque já está longuinha, né? O material gráfico. Eu vou conversar aqui com vocês um pouco sobre como é que a gente pode pensar em papel, assim, como é que a sua candidatura pode ser vista na rua e como você pode utilizar, né, a rua ali para trabalhar o quê? O seu discurso e a sua imagem. Então, tudo se liga, né? Então, bora lá. Material gráfico. Aí eu botei como um tópico, né, lá, que é diálogo e escuta. A primeira coisa é alinhamento com o seu grupo político sobre as pautas prioritárias da candidatura, reunião e encontros com a população para debater essas pautas, né, criação de um espaço online para captar sugestões de demanda e definição de até 3 pautas prioritárias, que foi o que eu falei já ali na questão do discurso, porque isso tem a ver com o que mensagem você quer passar para as pessoas, né? Então, essa parte de captar sugestões de campanha para uma candidatura proporcional, porque para candidaturas majoritárias, né, para prefeito e prefeita, é muito comum o PT, né, que é o Programa de Governo Participativo, que é o PGP, que a gente fala, né, em Diadema mesmo, a gente já vai começar a construir um, que vai se chamar Tamo Junto Diadema, o de São Bernardo
São Bernardo do Campo pode mais, porque já é de oposição, né? E então, que é comum a gente fazer e que é importante fazer, né? Que é fazer um site. O Boulos está fazendo isso em São Paulo, né? Com Salve São Paulo, que é um, um espaço, um site para a pessoa passar, dar contribuições do que melhorar na cidade. Então, é importante esse diálogo e essa escuta também para poder pensar em materiais gráficos, né? Porque não dá para ser tão descolado da realidade local. Precisa ter uma, uma ligação com o que a população quer. Não adianta a população, por exemplo, a cidade está horrível, a cidade está horrível, não, a saúde é o principal problema da cidade, saúde e segurança. Você tem que considerar minimamente essas duas pautas, né? Então, nem que seja para fazer plenárias sobre essas duas pautas. Não que, a depender da sua candidatura, não que sejam as suas pautas prioritárias, mas minimamente você precisa escutar as pessoas sobre isso, né? Então, é um pouco isso aqui, quando eu falo de diálogo e escuta, é, é o que eu repito sempre. Todo mundo que eu vou falar sobre comunicação, né, política, eleitoral e tal, candidatura, até já falei aqui, né? A candidatura não existe candidato em si mesmo, né? Você é candidato de um grupo, candidata, né? De um grupo político. Então, precisa ter esse alinhamento, até porque o seu grupo político precisa comprar mesmo, vestir a camisa para poder difundir a sua mensagem na cidade. Textão não ganha eleição. Tô ligada, nós, petistas, adoramos um textão, adoramos uma revista, adoramos uma tese sobre alguma coisa, mas, bicho, eleição não, tá? Vamos fazer isso pós-eleição, como material de mandato, sei lá, enfim, até como material de balanço de mandato, eu também sou contra. Porque é o seguinte, gente, as redes sociais. Eu tô falando impresso, mas a gente é impactado pelas redes sociais. Hoje a gente tem menos paciência para tudo. É áudio de WhatsApp é no 2x, né? Quem nunca? Ainda mais se a pessoa do outro lado fala devagarzinho, né, gente? Eu boto, na verdade, o meu padrão é estar 2x, confesso. É, os vídeos, o TikTok, né? A linguagem TikTok é coisa muito rápida, coisa assim com recorte, é uma coisa mais frenética e tal. Então, tudo isso vai impactando a nossa cabeça. A gente vai consumindo o conteúdo de uma maneira em que, quando a gente pega um papel, a gente não tem paciência para ler textão. Então, gente, olha, vai fazer um material gráfico, seja objetivo, claro, nada de explicações muito longas sobre pautas prioritárias. Evita expressões muito rebuscadas, priorize linguagem simples. Materiais com muitas páginas também afastam o eleitor. Aí é bacana ter foto de qualidade, texto em tópicos, aí é sucesso garantido. Esse combozinho aí. Fotos de qualidade, mas texto em tópicos, tá? Então, cara, é isso. Não adianta a gente fazer textão, senão a gente vai estar gastando dinheiro, porque papel é dinheiro, né? A gente sabe, tudo é muito caro, então, e recurso em campanha sempre nunca é suficiente, né? Então, assim, sejam objetivos. O momento de dialogar é no boca a boca. Você quer dar mais explicação? Você usa o material ali com a população e explica o porquê você está defendendo aquilo ali, sabe? Quando você for fazer um discurso, aí você pode ser um pouquinho mais longo. Também cuidado para não ser longo demais, né? Senão fica chato. Mas, assim, no papel, papel também, material de redes. Eu tô falando mais de material gráfico, né? De impresso, mas, assim, card, pelo amor de Deus, gente. Nada de texto demais, que parece uma tese de doutorado. Eu vejo uns cards, às vezes, que eu tenho pesadelo. Então, assim, tem que ser, é pouco texto, é objetividade, é isso que as pessoas consomem hoje em dia. E a gente tem que pensar que, assim, tem muita gente, vai ser muito candidato e candidata, né? Principalmente para cargo a vereador ou vereadora. Você precisa se destacar. Então, você mete um textão com, sei lá, 8 páginas de um negócio ali, não vai ter efetividade. Mas até para a candidatura majoritária também, você precisa saber falar pouco, simples, objetivo. As pessoas não têm tempo para ficar lendo um livro sobre você. Você e ninguém é tão importante assim. A gente tem que ter isso na nossa cabeça. O tempo do nosso eleitor e da nossa eleitora, ele é precioso. Tem que ser uma coisa que ele bata o olho, entenda e, putz, verdade, bacana, gostei aí, viu? Então é isso. Esse é um desafio da comunicação hoje. É conseguir falar pouco, é conseguir falar rápido, seu objetivo. Vídeo, gente, aquele lá, né, eu sempre falo, digital é meu amor, então eu sempre vou estar, não me seguro e sempre falo alguma coisa digital, mas assim, vídeo,
Pelo amor de Deus, não botem vinheta em começo do vídeo. Os 3, 4, 5 segundos ali do começo do vídeo, são determinantes para o sucesso do seu vídeo. Então tem que começar já ó, pautorando. Um exemplo, ó, prestem atenção no Café com Bolos dos últimos, que ele entra aí agora, né? Agora não, mas depois da aula. No Instagram do Guilherme Boulos. Os vídeos do Café com Bolos, ele não tá mais nem falando olá, já vai direto pro assunto. Ele nem se despede também, aí parece que é um looping só o vídeo. Então a gente tem que ter esses cuidados assim para falar de maneira simples, rápida e objetiva. E texto impresso é a mesma coisa, gente. Não cuidado para não querer falar demais e aí você vai falar demais e ninguém vai te ler. O que que adianta? Pensa nisso, tá? Segmentação de conteúdo. Eleição municipal, eu costumo dizer que é uma eleição mais egoísta, ou seja, o povo quer ouvir sobre o problema da rua perto de casa. Então, produza um material, é importante produzir um material geral, né? De quem é você na fila do pão, às 3, três, mas estourando muito 5, mas o ideal é 3. Propostas principais que você defende e tal. Mas pense em materiais segmentados de acordo com os diferentes públicos-alvos, porque quando eu falei lá no começo que é importante você definir o público-alvo, às vezes não é só um público-alvo que você vai ter, tá? Você às vezes vai ter dois. Por exemplo, tem uma cidade aí que eu tô dando fazendo um atendimento, que assim, um dos públicos-alvos é o petista lulista, mas é o lulista, né? Que é um pouco mais abrangente, assim, que quem votou em Lula em 2022. O outro público-alvo, olha, surpresa, né? É evangélico. Que essa pessoa ela é evangélica. Então, assim, é um segundo público-alvo. Os materiais que a gente vai fazer para esses dois público-alvos são completamente diferentes. Então, é importante você ter essa segmentação do conteúdo, tá? É bem importante mesmo. Por exemplo, material para mulheres. É importante que você dialogue com as mulheres. Para a população LGBTQIA+, se esta população for uma população, for um público seu, só estou dando exemplos, tá, gente? É o que eu falo, não queiram abraçar o mundo inteiro, principalmente candidatura proporcional. Foque nos seus públicos-alvos e aí tenta, aí a forma que você vai dialogar com eles geralmente são diferentes. Né? Você vê com o público-alvo A, você dialoga dessa forma, faz esse material, com B dessa forma. Outra forma de segmentação é regional. Não adianta eu falar que a rua. Aí eu trago até de novo agora, podendo falar do prefeito Filho, né? Não adianta eu fazer um materialzinho pequeno falando que a rua do centro foi recapeada, se lá na região sul, para entregar lá na região sul. O que é o morador e moradora que lá da região sul tem a ver que a rua do centro foi recapeada? Para ele, ó, FP, você não se importa, você quer saber se a rua ali da tua casa, do teu bairro, foi recapeada. Então, esse é um tipo de exemplo de segmentação de conteúdo que vale a pena. Por exemplo, tem um bairro lá de Diadema que se chama Vila Joaninha. A prefeitura fez bastante coisa nesse bairro, nessa gestão agora do Felipe. A gente está fazendo um material lá que teve creche, recapeamento, transporte escolar. Tem um programa lá em Diadema que se chama Adolescente Aprendiz, que é uma bolsa de estudo para estudantes para fazer atividades contraturno. Tem um núcleo lá. Então, assim, a gente fez um material focado nas realizações desse bairro e está entregando porta a porta neste bairro. Então, esse é um exemplo de segmentação de conteúdo que é interessante, porque as pessoas querem saber se a prefeitura, no caso de uma candidatura de reeleição, resolveu o problema perto da sua casa. Se não resolveu, tem que dizer como vai resolver e quando. Porque é uma campanha muito de prestação de contas também, além de falar do futuro, mas falar do que foi feito, né? Aí é importante, assim, é muito importante também, além disso, né, você produzir um material mais geral, mas pense em materiais segmentados de acordo com o seu público-alvo. Isso eu já falei, na verdade, né? É verdade. E apresente soluções concretas para as dores das pessoas, sempre de maneira clara e objetiva. Então, é um mantra, viu, gente? Sejam objetivos e claros nos seus conteúdos, impressos, de redes, todas as ferramentas e formatos possíveis, tá? Então, é importante ter essas soluções concretas para as dores das pessoas, porque em eleição municipal é isso que elas querem, tá? E esperam também. Aí, aqui é o quê? Qual o seu diferencial? Quando eu tô falando isso, eu não tô nem falando de discurso aqui, eu tô falando de formato. Porque quando a gente pensa em material gráfico, a gente sempre é importante a gente tentar ousar no formato. Nesse caso, investir em formatos diferentes. Por exemplo, praguinha em formato de estrela, de coração.
A diagramação também pode ser diferente. Exemplo é uns materiais que tem a faca. Faca como recorta o papel, né? Então, pensar em facas diferentes. Um exemplo é a Juliana Cardoso, que tem a bonequinha dela aqui deputada federal aqui de São Paulo, né? Tem um outro candidato que fez um panfleto em formato de coração, o outro em formato de estrela, o outro em formato, enfim, aí tem formatos diferentes que dá para você ver, de acordo com o seu público-alvo, que poderia ser interessante de fazer, porque isso chama atenção, viu? Porque é tanto panfleto que as pessoas vão receber, tanta praguinha, tanta coisa, que se você conseguir usar pelo menos em um dos formatos, pode ter um diferencial seu. Isso encarece, tá? Isso aí realmente encarece, porque em gráfica eles têm lá as facas, que é padrão A5, A6, A5, A6, A4, A3, enfim. Que aí fica mais barato e tal, mas não precisa ser todos os materiais em formatos diferentes, mas um ou outro. Pode ser um leque, você pode fazer um leque como para dizer só 5 coisas que você defende, sei lá, e aí uma foto sua com Lula, por exemplo, também um formatinho que não é a coisa mais diferente do mundo, mas que pode ser um diferencial seu a depender de onde você tá. O Boulos fez isso no carnaval e ficou entregando uns leques lá, gerou até uma polêmica, mas pô, o pessoal começou, aí é uma forma de ganhar corpo, ganhar a rua, sabe? A candidatura. Então é importante você pensar: eu vou conseguir ter algum diferencial? Não é toda candidatura que consegue, eu tenho noção, as coisas são caras, etc. Mas se der, pelo menos que seja a praguinha num formato diferente, pode ser interessante. Pensem nisso na hora que vocês forem fazer um planejamento dos materiais gráficos que vocês vão fazer, tá bom? Aí eu pensei aqui, kit básico, né? Qual é o kit básico que tem que ter, né? Não vivo sem. Muitos desses materiais, gente, no período eleitoral, vocês vão ganhar, se vocês forem candidaturas proporcionais, né, para vereador e vereadora, muitos desses é muito comum ganhar da candidatura majoritária, tá? Mas tem uns aqui que dá para vocês já irem fazendo. Por exemplo, cartão de visita. É muito bom, eu até escrevi aqui pré-campanha, porque acho que é interessante vocês já terem um cartãozinho de visita com QR Code e o endereço lá para o seu WhatsApp, por exemplo, né? Isso é bem importante, ou para suas redes sociais, enfim, se você tiver um WhatsApp, não na verdade, se você não tiver um WhatsApp específico para a tua candidatura, por favor, tenha, né? Então, considerando que você, candidato ou candidata, já tem, então, cartãozinho de visita com seu nome, um lado as suas redes, ou a principal rede, do outro lado vem para o zap da Marta, e aí o QR Code, o endereço, enfim. Então, isso é importante, esse cartãozinho de visita, porque você vai chegar, não chegar com a mão abanando, sabe? Mas esse cartão de visita funciona muito na pré-campanha. Na campanha já é outro rolê, tá? Já é outro material, mas na pré-campanha vale muito a pena. Você chegou na reunião de tá aqui, ó, siga aqui nas redes, acompanha o que eu tô fazendo, minhas propostas, etc. Isso é bem simpático. Adesivo de para-choque. O adesivo de para-choque, assim, tem um limite aí, mas que dá para fazer ainda na pré-campanha, que seria, por exemplo, amigos da Marta, tô com a Marta, enfim, tem mas cheque com seu jurídico, tá, galera? Não sou advogada, sou comunicóloga. Então, dá para já ter alguma coisa, para poder mostrar que tem gente contigo, sabe? É um material que vale a pena, mas o adesivo de para-choque, se você é campanha proporcional, provavelmente no período eleitoral, todas que eu já participei na vida deram, né? Dá para os candidatos e candidatas a vereador e vereadora, tá? Panfleto geral de apresentação e principais, cortou aqui, e principais propostas, né? Aquelas lá que eu falei que eu defendo 3, mas se vocês chegarem em 5 também tá bom, tá? Mas o 3 assim é o filé. Panfletos segmentados, né? A depender do seu público-alvo e tal. Aí bandeira é campanha mais, né? Praguinha já dá agora também pra você fazer umas praguinhas. Estou com Marta e, por exemplo, se fosse em São Paulo, que o candidato é o Boulos, né? Estou com Marta e Boulos, é a carinha dos dois juntos, enfim, a praguinha para quando você chegar no campo, sua equipe também já tá, as pessoas que estiverem com você já tá com a praguinha, porque vai chamar uma atenção, é simpático. E a gente, petista, gosta de uma praguinha, né? Nossa, eu botei bandeira 2 vezes, tá? Perdão aqui. Que eu acho importante mesmo, né? Bandeira vai botar 2 vezes. É a colinha, que já é campanha, o perfurete já é campanha, placa de casa já é campanha, enfim, isso é um kit básico do básico do básico, tá? Aí eu fiz uns diferenciais aqui também.
Eu até botei a foto do Haddad, porque eu participei da campanha do Haddad para governador, né? E tinha duas candidaturas a deputados federais, assim, que, cara, toda a agenda do Haddad tinha o pirulito atrás. Aí nessa foto tem as duas. Uma é do pessoal acho que é a bancada feminista, e outra é o Kiko Selegui, né, que é ex-prefeito de Franco da Rocha e hoje deputado federal. Toda a agenda, gente. Esses danados, esses pirulitos. Aí a gente que era da campanha da governo, a gente, tipo, às vezes gerava ciumeira de outras candidaturas, mas, cara, toda a agenda do Haddad, ele se posicionava ali atrás. E as imagens que a gente fazia do Haddad na rua, encaminhada e tal, tinha lá a bancada feminista e o Kiko Seleguin. Então, pirulitos são, quem não sabe, é um pirulito, gente. É um pauzinho, né? E o negócio redondo, assim, com a foto de um lado, o número do outro, enfim. Então, é um material bastante interessante e que deixa bonito, assim, a rua, né? Até daria para fazer em pré-campanha, mas eu guardaria o orçamento para campanha, período eleitoral mesmo. Ter uma equipe para segurar esses pirulitos é uma coisa que pode ser bem legal. Inclusive, foi o que o Kiko fez. Eu e a bancada, eu tenho certeza que sim. O Kiko, eu sempre conheço a galera, que eles tinham uma equipe que ia em todas as agendas do Haddad para segurar esses pirulitos. Então, isso fica bacana também. Porque mostra que a campanha ganhou corpo, ganhou a rua, sabe? Leque de papelão, até já falei, né? Eu acho super interessante ter um leque de papelão, ainda mais. É porque agora acabou o verão, mas assim, aqui na cidade de São Paulo mesmo tá muito calor, tô falando daqui. Mas em cidades quentes, por exemplo, eu sou do Nordeste, né? Pelo meu sotaque, vocês percebem, eu sou de Natal. Tenho minha governadora lá, né? Fatinha. Então, minha pré-candidata lá, Natália Bonavides, do PT. Então, lá, meu bem, é calor o tempo todo. Então, assim, o leque de papelão lá funciona o ano todo, não precisa estar em verão, não. Então, assim, em cidades mais quentes, dá para continuar fazendo, sabe? Nos eventos. Teve o lançamento da pré-candidatura do Felipe em Diadema no ano passado, a gente fez um leque. Aí, como é que foi o leque? Um lado era o Felipe com o Lula, né? E o outro lado, 5 coisas que você precisa saber sobre a gestão Felipe. Alguma coisa assim, eu não lembro exatamente o texto, mas era assim só assim, principais destaques de realizações, porque é uma forma objetiva, curta e efetiva, e o lugar estava quente, o povo agradeceu esse leque, viu? O lugar foi lá na sede do Sindicato dos Metalúrgicos do ABC, mas a sede de Diadema. Então estava super, era um dia muito quente, então o povo adorou o leque, mas é uma forma delas usarem e também se informarem. Então é um formatinho super legal que vale a pena. Camiseta e boné é o seguinte: você não pode dar brinde durante eleição, pré-campanha também não pode. Mas se for a equipe sua ter um boné, uma camiseta com uma mensagem força, é, isso vale a pena. Tem um pré-candidato a vereador aqui da cidade de São Paulo que eu estou ajudando, ele usa uma mensagem força, o Salve Perifa. E aí ele fez boné, camiseta, não sei o quê. Então, a equipe dele, quando chega no lugar, chega a chamar atenção. Então, pensem nisso. Se tem alguma mensagem em força, que não precisa ser necessariamente o seu nome, mas é para as pessoas se empolgarem. Se a equipe está empolgada em relação à mensagem em força, pode ficar super interessante. E até para filmar, tirar foto sua com uma camiseta com algumas mensagens também, fica super simpático, a depender da sua personalidade, é claro. O Felipe, em 2020, como a gente viu que precisava rejuvenescer um pouco a imagem dele, ele só ia para a rua de camiseta, mas sempre com alguma coisa. No final era só o 13zão de várias cores, as camisetas, né? Mas tinha, por exemplo, ele tem uma mensagem que ele sempre repete, que é muito dele, assim, que é ninguém faz nada sozinho. Então tinha uma camiseta com isso. Aí tinha outra camiseta do Lula, sabe? Enfim. Tinha também outra camiseta com Volta Felipe, que foi também um movimento que a gente fez em 2020, por conta que ele já estava há 12 anos, como eu falei aqui, fora do poder da prefeitura, o povo estava com saudade dele, né? Então a gente fez um movimento que se chamava Volta Felipe. Então também tinha camiseta dele usando isso, enfim. Então, o seu corpo, ele também é como se fosse um outdoor, né?
A forma como você vai se vestir também vai dialogar, não só na rua, mas também nas redes, porque uma foto, um vídeo, a depender da camiseta que você usa, ou o boné, se for o caso, e você ficar bem de boné também, né? Eu fico horrível de boné, eu não uso boné, não. Cabeçuda, né? Bem, não uso boné, não. Então, assim, se você ficar bem de boné, fica legal. Ter de repente, mas aí tem uma camiseta ou a roupa que você vai usar, aí a praguinha compõe também o visual, por isso que eu sempre defendo fazer praguinhas, porque eu acho que compõe também a mensagem, que você transforma quase num outdoor humano, né, para dialogar com as pessoas. Então, esses são alguns exemplos de materiais mais diferentes, não tão diferentes assim, muita gente faz, não é inventar a roda, mas que muita gente também não faz. E por aí dá para você viajar, gente, dá para pensar em outras uma faixa para botar na cabeça, sei lá, depende muito do seu público-alvo, tá? Então, é importante ter sempre isso em mente. Aí, como montar um panfleto geral? Eu sou muito pragmática, então eu quis aqui deixar um exemplo para vocês de um panfletinho bem básico. É um A5, que é meio ofício, como algumas pessoas falam, metade de uma folha normal, é o A5, tá? Então, eu estou pensando num formato bem padrão, um panfleto geral simples para vocês. Então, eu acho assim, é um assim frente e verso. O que equivale na capa? Foto bem bonita, o teu nome e uma mensagem força, certo? Pode ser, a mensagem força, estou falando, não é uma aspa, não é uma frase, mas uma mensagem, assim, que tem a ver com a sua estratégia de campanha, né? Aí o verso, né? Metade, apresentação da sua candidatura, né, em tópicos, e a outra metade, 3 bandeiras que você defende. Importante, foto do Lula em algum lugar do panfleto, pode até ser na capa, tá? Se você tiver uma foto junto com o presidente, pô, fica massa. A gente fez um outdoor pro Felipe, pelo PT, né? Que aí tem uma foto que é muito legal, que é o Felipe com o Lula perto na mão, assim, sabe? Bem prefeitão, é bem presidentão. E aí a gente só escreveu o Brasil e Diadema em boas mãos. Justamente para ligar a imagem do Felipe ao Lula, porque é uma cidade muito lulista e tal. E não só por isso, né? Porque a gente tem que valorizar nosso presidente. Então é um exemplo que a gente também tá fazendo uma versão desse material com uma capa de um panfletinho do PT, né? E aí, ao verso, a gente tá colocando outras coisas, mas a capa seria essa. Então, importante ter a foto do nosso presidente com você. Se não tiver foto junto, que seja a foto montagem mesmo, uma foto boa do Lula, uma foto boa sua junta, e é uma mensagem força. Eu tô dando um exemplo que a mensagem força que a gente usou nesse outdoor específico foi Diadema e o Brasil em boas mãos. Essa é uma mensagem força, entende o que eu quis dizer com isso? A estratégia de distribuição. Porque é o seguinte, bicho, não adianta pensar no melhor material do mundo se não tiver distribuição, né? Se não a distribuição não chegar nas pessoas. Então, precisa sim contratar uma equipe mínima de distribuição. Se não tiver, então tem que treinar bem, assim, os voluntários, certo? Mapear a cidade, planejar a quantidade de material a ser distribuído, porque às vezes o que eu vejo o erro de muitas candidaturas é produzir uma porrada de material e não ter gente para distribuir. Isso é queimar dinheiro. E dinheiro é um voto a menos que você não conseguiu ganhar porque você não conseguiu chegar naquela pessoa que poderia ser um potencial eleitor ou eleitora sua, tá? Então, é importante planejar o material que vai ser distribuído. Começar pelas regiões mais petistas e ir ampliando. Reforço aqui. Não adianta querer fechar a bolha, furar a bolha se você não fala nem com a sua bolha. Você precisa primeiro falar com as pessoas que minimamente podem ser mais simpáticas da sua candidatura. Conseguir fazer isso de forma eficiente, vai ampliando. Mas nunca deixe de falar com essas pessoas, tá? Mas só vai ampliando para mais pessoas, certo? É, Aproveitar as atividades de rua, né, para distribuir esses materiais, que é bandeirar as caminhadas plenárias, e supervisionar o trabalho de distribuição. Principalmente se você contrata gente, mas também se a equipe voluntária também a dificuldade é bem parecida. Assim, você tem que garantir que essa mensagem, que o material está sendo entregue, porque o que tem de gente que pega o material, não entrega e joga fora, isso é um problema de muita que acontece em toda a campanha, assim. Então você precisa ter alguém que vai supervisionar isso, certo? E é isso, galera. Eu acho que eu consegui, né? é,
voltar lá para o comecinho, eu acho que eu consegui, né, explanar bem aqui como produzir o seu discurso e como utilizar esse discurso em materiais gráficos, né? Espero que vocês tenham gostado. Foi um prazer aqui estar com vocês. Se vocês quiserem mandar um e-mail para mim com dúvida, angústias, sugestões, meu e-mail é marta, com th, @caecomunicação.com.br. Meu zap é o 011 911 20 4229. Então, eu estou aqui à disposição. Boa sorte para cada um e cada uma de vocês. A gente precisa fortalecer as candidaturas petistas nas cidades, porque toda eleição, a cidade ela é muito importante. Para ganhar o governo do estado de São Paulo, a gente teve a dificuldade, uma das dificuldades que a gente encontrou, né, porque a gente não tinha prefeitura suficiente, a gente não tinha palanque suficiente. Então, a gente precisa ir atrás desses palanques para logo mais, finalmente, a gente conseguir ganhar, no caso do estado de São Paulo, né, o, o nosso estado, né, mas todo o Brasil. A gente tem que conseguir ampliar a nossa rede, né, para poder fazer a transformação mesmo na, na sociedade. E a transformação, ela passa muito pelas cidades. Assim, o Lula é o melhor presidente que esse país já teve, maravilhoso, incrível, não tem nada, nem o que falar aqui, né, do presidente Lula. Ele precisa ter gente de confiança, né, que queira, que esteja alinhado, né, com os nossos valores, né? Para fazer transformação nas cidades. Porque o que a gente vê, às vezes, é até a cidade que não, nem vai atrás do governo federal por birra, porque é o Lula que está lá, enfim. Então é isso, boa sorte, do fundo do meu coração, estou aqui à disposição, se eu puder ajudar. E é isso, um abraço enorme e até mais.